Bom, já que nós temos um semestre novo pela frente, eu queria pensar num tema com você, dentro de um texto muito particular da Escritura Sagrada, mas ligando a um tema sobre a questão religiosa do ser humano, especialmente o povo brasileiro, né? Mas todas as culturas nós vemos a expressão religiosa. Eu sempre guardei no meu coração o seguinte: o ser humano não é reto, não é justo, não é santo por natureza, mas religioso a gente é. O ser humano é religioso por natureza, porque eu e você e cada ser humano na face da terra foi criado à imagem e semelhança de Deus para se relacionar com Ele como Criador e Deus. Quando não nos relacionamos com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que nos criou, nós vamos nos relacionar de alguma forma com alguma divindade. É por isso que em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os cantos do planeta, existem as expressões religiosas das mais diferentes, as mais diversificadas, as mais elaboradas, como as mais rudimentares. E se a gente for pensar na questão religiosa, o dicionário vai dizer que a religião trata-se de um sistema formalizado de crenças, execuções de ritos, princípios morais, com o objetivo de nos relacionarmos com uma divindade e também encontrar o favor dessa divindade, o favor desse Deus. E quando a gente olha para a cultura brasileira, essa expressão religiosa é muito forte, muito forte. Nós dizemos que Deus até é brasileiro, não é verdade? Deus é brasileiro. Nós encontramos isso, mas muitos autores, eles trabalham o conceito de que muito do que a gente vê na religiosidade do povo brasileiro tem mais a ver com magia do que com religião. Porque na religião, você tem princípios, você tem ritos, você tem cerimoniais, procurando agradar uma divindade, um Deus, e você tem um compromisso moral em viver de acordo com aquilo que você adora. Mas na magia não. Na magia você faz trabalhos, você tem determinados cerimoniais, você oferece determinadas coisas, mas você faz com o único objetivo de receber o que você quer. Ou seja, fazer com que o Deus, a divindade, aquilo que você cultua, trabalhe a seu favor. Você não tem nenhum compromisso moral, você não quer saber se é certo ou errado o que você está fazendo. A única coisa que você quer é que ele beneficie você. Então, muito da religiosidade brasileira tem a ver com isso. As pessoas adoram alguém ou alguma coisa, simplesmente porque querem que esse alguém ou essa alguma coisa trabalhe em favor delas. E quando eu começo a pensar, eu venho de uma família com muita religiosidade ou muita magia. Minha mãe era uma mulher que, antes de conhecer Jesus, ela buscava preencher o vazio do coração dela em muitas formas religiosas. Fomos para vários tipos de religião. Ela me levou em cada beco escuro, meus irmãos, que eu às vezes tenho até medo de lembrar, de a gente ir num benzedor e o camarada incorpora o demônio, e eu me lembro de uma mulher, uma senhora japonesa, que ela incorporava o demônio, ela virava para a gente, e eu tinha uns 8 anos, eu já virava assustado assim, pensei que ela ia me dar um karatê, um pontapé no meio do peito, ela já virava o bicho, e aí ali ela fazia as mandingas dela, e minha mãe gostava desse tipo de coisa. Não podia ver uma cigana, não podia ver carta de tarô, uma cartomante, todo lugar ela queria. Só Jesus preencheu o vazio do coração dela. Só Jesus fez a diferença. Só Jesus trabalhou. E você sabe, você tem mãe, ou teve mãe, e mãe, a minha mãe principalmente, talvez a sua também, usava muito dessa religiosidade, dessa magia, para controlar os filhos. Eu me lembro, eu era bem pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos, um dia ela brigou comigo, eu ergui a mão para bater na minha mãe. Nunca tinha feito isso, mas fiz aquele dia. No momento que eu ergui, ela me repreendeu, além dela me dar um tapão, ela diz assim: olha, quem bate na mãe, quando morre, a mão fica para fora do túmulo. Aí eu fiquei com aquela imagem, eu no túmulo com a mãozinha para fora, que lá me marcou profundamente, profundamente. Minha mãe usando a questão da divindade para controlar o filho. Olha, se você fizer isso, Deus vai te castigar e a tua mão vai ficar para fora do túmulo. Pergunta quantas vezes eu levantei minha mão para bater na minha mãe. Nunca mais. Nunca mais. Porque aquela questão de religiosidade dentro de casa, de divindade, de crer que havia essa causa e efeito. Você faz aqui, vai ter um efeito com você ali. É muito forte dentro da minha casa. E aí eu me lembro, na adolescência,
descobrindo a vida, sexualidade. Às vezes eu tinha plena consciência do pecado, do erro, de que eu estava fazendo uma coisa errada. E aí onde que eu ia? Para onde eu ia fugir? Como que eu ia lidar com aquela culpa, com aquela sujeira que eu estava fazendo? Aí, dentro de um contexto de religiosidade, eu chegava diante de Deus, sem conhecer Deus de verdade, mas dizia: Deus, me perdoe, a partir de hoje eu não vou fazer mais, eu vou rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e eu vou fazer tal e tal coisa. E aí eu me livrava, dava um senso, um alívio, era quase um entorpecente. Imediatamente eu sentia que aquele pecado tinha sido perdoado, que aquela sujeira tinha sido limpa. Mas, às vezes durava umas horas, às vezes era no outro dia. Aí acontecia duas coisas. Primeiro é que eu não conseguia cumprir o que eu prometia. Primeiro, eu repetia o que eu tinha feito de errado. Eu repetia, fazia a mesma coisa que eu não queria ter feito, que eu me senti pecaminoso. Segundo, eu esqueci o que eu tinha prometido. Aí eu começava a lembrar, mas o que eu prometi? Eu prometi 10 ou 15. Foi Ave Maria ou foi Pai Nosso? Quantas velas eu ia acender? E isso tudo virava um ciclo miserável na minha adolescência. Um ciclo de culpa, pecado, promessa. Aí culpa, pecado, culpa, fazia nova promessa. Aí eu falava assim: Deus, eu acho que o Senhor entende, eu não lembro mais o que eu prometi, mas olha, eu vou prometer agora isso aqui que vai cobrir tudo que eu já prometi, tá bom? Aí eu fazia um negócio com Deus, eu achava que eu fazia uma coisa muito grande. Por quê? Porque eu queria estar bem com Deus e porque eu queria que Ele fizesse coisas para mim. E a religiosidade humana tem muito a ver, tem tudo a ver com isso. Nós não estamos falando ainda de cristianismo, nós estamos falando dessa religiosidade popular, essa religiosidade que permeia o senso comum, a humanidade. Então, mesmo não conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo não conhecendo a revelação de Deus na Bíblia, mesmo não tendo ideia de quem era Deus, havia no meu coração, e eu creio que no coração de muitos de nós que estamos aqui nos identificamos com esse tipo de coisa, aquele senso: Deus existe, e eu tenho que fazer algo para agradá-lo, porque senão Ele vai me punir, Ele vai me castigar, e também se eu fizer o que eu agrada a Ele, Ele vai me recompensar. Então nós vemos duas coisas muito comuns, eu podia citar outras da religiosidade, que eu queria que você talvez anotasse no seu boletim e você guardasse aí no seu coração. Primeiro é essa manipulação do divino. Esse é um caminho da religião, a manipulação do divino. Adoramos um Deus, alguém, porque a gente quer que esse Deus faça coisas para nós. Como seres humanos, nós reconhecemos que somos limitados, impotentes diante de muitas situações, então nós acabamos buscando uma divindade, um ser superior, uma energia, destino, para que Ele coopere para a realização dos nossos sonhos, para que as coisas aconteçam do jeito que a gente espera, para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. E essa é a manipulação do divino marcante na religiosidade popular, na religiosidade humana. E isso é muito perigoso para aqueles que são cristãos. Porque cristianismo, ou no cristianismo, na revelação de Deus na Bíblia, nos evangelhos, não existe manipulação de Deus. Mas como eu e você crescemos nesse contexto cultural, popular, e a religiosidade brasileira ela é profundamente sincrética, mistura de religiões africanas, indígenas, catolicismo, né? A nossa cultura brasileira é assim. Então o que acontece? Tudo muito sincrético. E nós corremos o risco de estarmos conhecendo o Evangelho, o Deus que nós cantamos aqui, adoramos, mas com um pezinho nessa religiosidade que procura manipular Deus, com um pezinho nessa religiosidade que procura um sistema de causa e efeito, que procura fazer coisas não com o objetivo de realmente adorar aquele que é digno, porque Ele é digno, mas de adorar aquele que é digno porque Ele vai me recompensar, porque Ele vai fazer coisas para mim, porque Ele vai realizar a minha vontade. Nós caímos nessa armadilha da religiosidade que manipula o divino. E hoje, irmãos, amigos, há muitos líderes religiosos nas várias religiões que sabem muito bem que nós, seres humanos, somos suscetíveis a essa manipulação e que usam isso para manipular o povo. Trabalha com o anseio do coração. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, como que as pessoas vão nessas igrejas que vendem bênção?
Como que as pessoas vão nessas igrejas que só ficam falando de dinheiro e de prosperidade material? Eu digo, é muito simples. As pessoas procuram aquilo que elas querem ouvir. As pessoas que estão lá, na sua maioria, não querem ouvir da cruz de Cristo. Não querem ouvir que existe um Deus que deve ser adorado a despeito de qualquer coisa. Quer Ele faça algo para mim ou não faça, Ele é digno de adoração. Quer Ele realize o meu desejo ou não, Ele é digno de adoração. Quer Ele responda a minha oração do jeito que eu quero ou não, Ele é digno da minha adoração. Porque Deus sempre responde às orações, irmãos. É por isso que nós estávamos orando aqui no pacto de oração. Mas nós oramos não para manipular Deus, nós oramos porque queremos a vontade dEle, confiamos no caráter dEle, em quem Ele é, e simplesmente, se Ele disser sim, adoramos, se disser não, adoramos, se Ele disser espera, adoramos. Deus continua sendo Deus, aleluia, glória a Deus. Agora, nós somos inclinados a tentar manipular o divino, e quem é inclinado a viver essa religiosidade que manipula o divino, cai na manipulação de homens astutos, enganadores, que usam outras religiões, outras doutrinas, ou usam até mesmo a Bíblia, para manipular as pessoas e vender bênção. E essas pessoas são atraídas pela cobiça do seu próprio coração. É isso que as pessoas querem ouvir. Elas não querem ouvir de arrependimento de pecado. Elas não querem ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, então eu entrego e rendo a minha vida completamente a Ele para viver o seu propósito de vida para mim. Não, elas querem ouvir como eu ficar rico, como eu manipulo Deus, como eu tiro vantagem de Deus, como eu tiro vantagem no meu exercício religioso. Então, o evangelho da manipulação é um risco real e muito próximo a todos nós. E esse mundo pós-moderno, toda essa cultura da nossa sociedade hoje, contribui muito para isso, irmãos, muito para isso. Essa religiosidade sem verdade, sem valores absolutos, tudo que nós estamos vivendo nos nossos dias contribui muito para isso. E eu e você precisamos tomar muito cuidado. Eu quero que você entenda uma coisa, biblicamente é verdade que a obediência a Deus traz benefícios, que existem bênçãos em obedecermos a Deus. Agora, é verdade, porque em obedecer e me relacionar com Deus, eu me livro do pecado, de escolhas erradas, egoístas, do meu orgulho. Então, nisso há muitos benefícios em obedecer a Deus. E é verdade também que a Bíblia tem promessas para aqueles que obedecem, que Deus honra aqueles que obedecem. Mas essa linha tênue e muito fina é diferente no cristianismo. Nós obedecemos a Deus por amor, obedecemos a Deus porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, obedecemos a Deus porque Ele é Deus. E caso Ele faça aquilo que nós esperamos ou não, Ele continua, e a minha obediência também deve continuar. No cristianismo, Deus não é um servo dos homens, Deus é Deus, e nós somos seus servos, nós somos seus filhos, nós nos colocamos aos seus pés. No cristianismo é diferente, apesar dessa linha ser muito tênue no coração das pessoas. Obediência a Deus não é uma forma de manipulá-lo, de fazê-lo trabalhar em nosso favor. Não, obediência a Deus é uma expressão do nosso amor. É por isso que o apóstolo João disse, aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. A obediência é a expressão de amor, não é um desejo egoísta tentando manipular Deus. Não, eu obedeço a Deus porque eu o amo, eu obedeço a Deus porque tenho prazer em viver com Ele e para Ele, eu obedeço a Deus porque eu tenho prazer no propósito e no projeto de vida que Ele me oferece no seu amor. É isso, é bem diferente. Segundo caminho da religiosidade que eu queria destacar aqui é a cultura do mérito. Cultura do mérito. Porque religião nos dá um senso de virtude, de autojustiça, de que a gente é bom. A gente começa a parecer melhor do que os outros. Eu sou bom porque eu vou numa igreja. Eu sou bom porque eu tenho uma religião. Olha, eu sou bom porque eu tenho Deus no meu coração. A gente se engana com isso. E é claro que a gente não sai dizendo isso para as pessoas. Raramente alguém faz isso. Mas isso está aqui dentro do peito, a gente sente assim. Não, eu sou melhor que aquele cara ali que estuprou a menina de 12 anos e matou, porque eu tenho Deus, eu tenho religião, eu não faço essas coisas. E nós começamos então a olhar as pessoas e dizer, como aquele fariseu diante do publicano, orando no templo, Deus, eu te louvo porque eu não sou como esse pecador miserável aqui não. A justiça, ela cria mecanismos internos no nosso coração que faz a gente pensar que a gente é melhor do que a gente é.
E esse é um engodo, essa cultura do mérito, que também lá na frente desemboca assim, puxa, eu sou bom, então Deus tem que fazer o que eu quero. A gente começa a pensar que a gente é melhor. A gente é melhor do que a prostituta que está na esquina, o homossexual que está vendendo o corpo na praça. A gente é melhor do que o traficante de drogas ali na boca de fumo. A gente é melhor que os outros. Quando a Bíblia diz claramente, não há um justo nenhum sequer, ninguém que faça o bem, nunca peque, Eclesiastes 7:20. Ou a Bíblia diz assim, todos os pecados estão separados da glória de Deus, Romanos 3:23. Ou o apóstolo João que diz no primeiro capítulo da sua carta, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, somos mentirosos. Ou seja, a minha natureza, dentro do cristianismo, daquilo que a Bíblia ensina é, eu sou pecador. Eu não sou melhor que ninguém. E não é a minha expressão religiosa que vai me fazer melhor do que as pessoas. É difícil a gente entender isso, porque no nosso contexto religioso, cultural, a gente entende isso, é por mérito. E quando eu tenho uma religião, eu sou melhor que os outros. Quando eu faço coisas para Deus ou para a divindade, eu sou melhor que os outros. A nossa cultura nos impulsiona a isso. E aí o que acontece? Qual é o desdobramento dessa cultura do mérito? Primeiro, por um lado, quando Deus então não faz aquilo que eu quero, o que eu espero, eu me sinto injustiçado. Às vezes eu converso com as pessoas, pastor, mas como que é? Puxa, eu tenho dado dízimo, eu tenho vindo na igreja, agora chegou esse desemprego, chegou esse... Como que é? Poxa, e Deus? Deus, onde o Senhor está? Você não está olhando para o seu filho, para a sua filha? Perdeu os óculos? Deus? Aí a gente começa com aquele senso de injustiça. Puxa, Deus, mas como que é? O traficante ali mora numa mansão? Ele anda de Land Rover? E aí? E eu que estou servindo o Senhor com fidelidade? A gente começa a se sentir injustiçado. Puxa, Senhor, eu orei tanto por isso, e o Senhor fez outra coisa. Eu orei, o Senhor não respondeu do jeito que eu queria. Eu orei, o Senhor não fez o que eu pensava. E a gente começa a desenvolver, por quê? Porque nós achamos que nós somos especiais. Nós achamos que nós merecemos porque a gente faz coisas certas. Que a gente merece porque a gente tenta andar com Deus. O outro lado dessa cultura do mérito é que leva as pessoas ao desânimo e frustração. Eu conversava algumas semanas com alguém de um grupo pequeno e ela estava profundamente desanimada. Não com Deus, mas consigo mesma. Ela diz assim, Deus sabe que eu quero andar com Ele, mas eu não consigo. Deus sabe que eu quero fazer as coisas certas, mas eu não consigo. E aí, pastor, eu me sinto completamente desanimada. Muitas vezes eu me afasto de Deus, porque eu falo assim, Deus, eu nunca vou conseguir te seguir. Eu nunca vou conseguir viver o que o Senhor tem para mim. Eu nunca vou conseguir te obedecer. Porque a gente acha que a gente vai ter mérito diante de Deus, e aí, se eu não consigo esse mérito, se eu não consigo agradá-lo, eu acho que não tem esperança para mim. Tem pessoas que caem no vazio da desesperança, não existe saída. Eu não tenho jeito mesmo, Deus, eu já larguei, eu já dei de mão, já perdi a linha, o carretel, eu não tenho jeito mesmo. Então o negócio, como dizia meu pai lá quando eu era jovem, acho que nem tem essa expressão, é cair na gandaia mesmo. Negócio agora, eu não tenho saída. E a pessoa vive esse ciclo de culpa, de pecado, de desânimo e cai na desesperança. Cai na desesperança, eu não consigo. A outra questão dessa cultura do mérito é que a gente, como quer agradar a Deus e acha que tem que merecer, a gente quer acrescentar uma coisa a Jesus. Então, Jesus não basta como Senhor e Salvador, eu preciso fazer alguma coisa a mais, porque eu preciso ganhar mérito diante de Deus. E aí, no livro que nós vamos ler, um texto daqui a alguns minutos, a galera queria acrescentar Moisés além de Jesus. A galera queria acrescentar o sacerdócio de Arão além de Jesus. A galera queria acrescentar o sistema de sacrifícios do Velho Testamento além de Jesus. Nos nossos dias, a gente quer acrescentar a guarda de sábado, do sábado antes, junto com Jesus, ou a guarda de um outro dia. Ou a gente quer acrescentar uma dieta alimentícia que é espiritual, além de Jesus, para ser salvo. A gente quer acrescentar a prática de boas obras. Não, eu preciso dar uma oferta, eu preciso dar o dízimo, eu preciso ajudar a família que está carente, porque só Jesus não basta. E aí,
lembrando que no cristianismo a gente faz boas obras, nunca como mérito diante de Deus, nunca para ser salvo a gente faz boas obras, porque nós já fomos salvos pela graça de Jesus, e isso é meramente expressão da graça dele, que trabalha em meu coração e na minha vida, e me leva a viver o que Deus tem, e abençoar pessoas. Então eu queria pedir para você, que você abrisse a sua Bíblia no texto de Hebreus capítulo 10, e eu quero mostrar para você o novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus, e nós vamos terminar nossa reflexão com esse texto. Hebreus capítulo 10, Hebreus é bem no finzinho do Novo Testamento, um pouquinho antes do livro de Tiago. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 19 a 25, é o texto que vamos ler. E para você entender o texto que vamos ler, o contexto do texto, irmãos, é que essa mensagem de Hebreus, o autor de Hebreus, que é um autor anônimo, ele está escrevendo essa epístola, esse livro, para cristãos judeus, de língua grega, provavelmente, porque o grego dele é muito elaborado, e ele está escrevendo exatamente porque a galera estava querendo acrescentar Moisés para Jesus. Nós precisamos de Jesus sim, mas precisamos de Moisés, precisamos do sacerdócio arônico, precisamos do sistema de sacrifícios. E Hebreus é a carta mais bem elaborada que traz o significado de Cristo no Velho Testamento, de todas as epístolas do Novo Testamento. Hebreus realmente tem esse pano de fundo do sistema de aproximação de Deus lá no Velho Testamento, em que as pessoas se aproximavam com Deus através de um sacrifício de um animal, através de um sacrifício. E eu queria que você lesse comigo, Hebreus 10, 19 a 25 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, toda uma linguagem aqui ligada ao sistema de sacrifícios do Velho Testamento. Verso 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, esse dia aí é o dia da volta de Jesus. Então o pano de fundo é o Antigo Testamento, e nós vemos um contraste entre a antiga aliança, que era a obediência à lei, e a nova aliança, que é a graça por meio da fé. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Essa é a nova aliança. E nesse livro de Hebreus nós temos a superioridade de Cristo sobre Moisés, a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio de Arão, a superioridade de Cristo sobre o templo, a superioridade de Cristo sobre o sistema de sacrifícios, ou seja, Jesus é superior. A superioridade de Cristo sobre qualquer outro tipo de revelação, no capítulo 1, versos 1 a 4. Jesus é a revelação maior de Deus. Ele é Deus. E nesse livro a gente encontra o caminho verdadeiro, o novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus. Irmãos, pelo novo e vivo caminho. O caminho da religião é esse da manipulação, o caminho da religião é esse do mérito, o caminho da religião é esse que a gente se aproxima de Deus querendo coisa em troca. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, é isso que nós vamos celebrar nessa manhã com a Santa Ceia. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele abriu um novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho é esse? Novo e vivo caminho que a gente entra na presença de Deus com plenitude, com o coração rasgado de todo o coração, e a gente entra por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu pertenço à religião, não, de nenhuma forma. Não é porque eu faço as coisas certas, eu só posso entrar na presença de Deus por causa de Jesus, meu Senhor e Salvador, porque Ele abriu esse novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho é leve, o novo e vivo caminho é realmente possível pelos méritos de Cristo. Os méritos de Cristo. Ele diz assim, Ele conquistou isso com o seu corpo, o véu, o seu corpo. Quando o corpo de Jesus foi rasgado, foi cortado, foi perfurado na cruz do Calvário, a Bíblia diz em Mateus 27, 51, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E é importante você entrar aqui entender no templo, no Velho Testamento, havia um lugar chamado Santo, e havia o Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano, para oferecer adoração e interceder pelo povo. O sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada
na cintura, porque se ele morresse lá por causa de um pecado, o povo tinha que arrastar, não podia entrar lá também, porque senão morria. Esse sumo sacerdote entrava uma vez a um ano, e ele voltava para o povo. Jesus é o supremo sumo sacerdote. Ele entrou no santuário celestial conforme Hebreus, e ele não voltou para o povo, pelo contrário, ele abriu o caminho para que o povo entre na presença de Deus. Hoje Jesus derrubou essa separação, nós podemos entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, que representa a presença plena de Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus de todo o coração, nós podemos chegar diante de Deus com toda a nossa vida, sendo quem nós somos, com todos os nossos pecados e misérias. Nós podemos nos aproximar de Deus com todo o coração, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que abriu um novo e vivo caminho. Aleluia! Amém, meus irmãos? Um novo e vivo caminho, aberto pelo seu sangue. E quais são as atitudes coerentes com esse novo e vivo caminho? Anota aí, nós vemos no texto claramente, você pode registrar. Primeiro é comunhão com Deus. É comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Como nós vemos no verso 19, ele diz: irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Temos plena confiança para ter comunhão com Deus. Nós não precisamos de mandinga, nós não precisamos de trabalho, nós não precisamos de mérito para entrar na presença de Deus, porque nós temos o sangue de Jesus. E olha o verso 22, ele diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero. Aproximemo-nos de Deus. Irmão, irmã, você que está aqui, em nome de Jesus, Deus te ama sim, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, Ele deu seu Filho na cruz do Calvário por você, e Ele fez tudo isso para que você possa desfrutar da presença dEle, da comunhão com Ele, sem esse sistema todo de que a religião vem impondo a gente, sem desse sistema todo, sem essa questão de que eu tenho que trabalhar para merecer a presença de Deus, sem essa questão de que eu tenho que manipular Deus para que Ele faça o que eu quero que Ele faça. Nós precisamos adentrar por esse novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, e atitude decorrente de quem tem essa plena confiança. Olha o verso 19, temos a plena confiança, irmãos. O que Deus nos chama é desfrutar da graça pela fé. A única parte que eu e você temos é crer. Não precisamos trabalhar para merecer, eu preciso crer. Puxa vida, irmãos, como isso aqui é libertador. Eu às vezes me vejo como aquele adolescente que não conhecia o Evangelho, que dizia assim: eu nunca mais vou fazer tal coisa, e eu acabo fazendo algumas coisas que eu não quero fazer. E eu sei que você também. Às vezes eu me vejo como aquele adolescente tentando agradar a Deus, para que Ele faça algumas coisas que eu gostaria que Ele fizesse. Mas aí eu venho para um texto como esse, e eu sou desafiado a confiar em Jesus, tão somente em Jesus, sem acrescentar mais nada. Só a cruz de Cristo é suficiente para desfrutar da presença de Deus. E quando a gente passa a ter confiança em Jesus, e somente em Jesus, a gente vai experimentando essa libertação, porque conforme o mesmo autor de Hebreus, ele diz que o sacrifício de Jesus foi uma vez por todos, e uma vez por todas, é definitivo, é pleno, é perfeito. E aí você encontra paz para o teu coração. A gente não entra nessa neura de querer fazer coisas para manipular Deus, ou de querer fazer coisas para ficar bonzinho com Ele, para ter méritos. A gente vive a vida livre, que é a vida da graça. É de graça, é pela graça. Eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como ser melhor do que eu sou. Eu posso maquiar, eu posso me esforçar, mas eu não tenho. Aqui dentro existe uma natureza pecaminosa, miserável, desgraçada, que me faz fazer aquilo que eu não quero, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7. Mas quando a gente entende a graça, compreende a graça, melhor do que isso, a gente crê na graça, que é o que o autor diz que a gente deve fazer, que é a única coisa que a gente deve fazer. Aí ser um adolescente e um jovem cristão é bem diferente. Você não precisa viver debaixo da culpa por causa dos seus pecados. Você não precisa perder a esperança de que você não vai conseguir mesmo, então é melhor ir para a balada, para a droga, para a sexualidade. Não. Eu e você que já estamos mais maduros, e que a gente continua tendo os desejos da juventude, né? Porque eu estou perto dos 50, mas muitos desejos são os mesmos de quando eu tinha 15. Eu e você, a gente começa a compreender também que a gente só pode viver uma vida de verdade, livre no nosso coração enganoso e do pecado, pela graça.
E a minha parte só é fé. É ter plena confiança de que o que Cristo fez me liberta de toda essa religiosidade. A minha parte é fé para me aproximar com Deus. E quando eu tenho fé, eu posso apresentar 4 coisas que o texto aqui diz, no verso 22. Ele fala de um coração sincero, ou seja, não é máscara, não é religiosidade, não é hipocrisia, nós não vamos manipular Deus, não. A gente vem de coração aberto, a gente sabe quem a gente é, Deus, o Senhor também sabe quem eu sou. Não preciso colocar máscara, eu posso me achegar diante de Ti com todo o meu coração, eu posso rasgar o meu peito, eu posso confessar os meus pecados, eu posso fazer isso, com um coração sincero. Eu posso chegar aqui e cantar, eu posso chegar aqui e adorar, eu posso chegar aqui e clamar, eu posso chegar aqui e me prostrar diante da Tua glória, posso, por causa do sangue de Jesus e por Tua graça, eu posso. Não preciso manipular, nem maquiar, nem fingir ser o que eu não sou. O caminho do inferno está pavimentado de religião, de gente que usa a religião de forma hipócrita, e Deus diz assim, não, vem com o coração sincero, porque você confia em mim. Segundo, ele fala aqui de plena convicção de fé, essa plena convicção de fé, porque não há razão para qualquer dúvida sobre o acesso que Cristo obteve para nós, para a presença do Pai, a presença de Deus, o Santo dos Santos. Não há dúvida, irmãos, ninguém precisa aqui duvidar. Entremos pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus, aleluia. Não precisa duvidar. Esses dias eu fiz uma visita, alguém me falava assim, pastor, alguém me perguntou esses dias se eu tenho certeza da minha salvação. E essa pessoa diz assim, mas como que eu posso ter certeza? Ninguém pode ter certeza. A gente é tão pecador miserável. Puxa vida, por quê? Porque a gente pensa no sistema religioso. Cristianismo não. Cristianismo nós temos plena certeza, plena confiança. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, é pelo sangue de Jesus. Por que eu posso ter confiança se eu morrer hoje, eu vou para o céu, vou estar com Deus? Porque eu já estou na presença de Deus, porque eu já estou no Santo dos Santos, porque eu já entrei pelo novo e vivo caminho, aleluia. Por isso você pode ter certeza. Não importa, adolescente, jovem, adulto, aqui, quem quer que nós somos, se você tem plena confiança na obra de Cristo na cruz, se você entregou seu coração a Ele, porque você confia nele, crê nele, você pode ter certeza. Tem gente que fala assim, eu preciso ter certeza, pastor, mas antes eu preciso abandonar uns pecadinhos, preciso me livrar de umas coisas, eu não posso nem falar que o senhor vai ficar bravo comigo. Eu não vou ficar bravo, vou ficar bravo. Quem sou eu para ficar bravo com você? Eu vou só dar um cascudo e um pé do ouvido, mas não vou ficar bravo. O que acontece? Pastor, eu não vou me batizar, porque tem umas coisas que eu preciso deixar. Gente, qual é o chamado de Hebreus? Qual é o chamado da palavra? É que a gente vai andar pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus. E nesse novo e vivo caminho eu tenho plena confiança em Cristo. Eu tenho plena comunhão com Deus por causa dele. É o inverso, gente. É essa comunhão com Deus que me purifica. É essa comunhão com Deus que me liberta. É essa comunhão com Deus que me capacita, sim, a me livrar de pecados. Mas a gente tem o pensamento da religião. A gente quer fazer isso antes para poder entrar na presença de Deus. Você entende? No cristianismo não é assim, a gente entra na presença de Deus do jeito que a gente é, com a multidão de pecados, a porca lavada, a gente entra. E como eu entro plenamente na presença de Deus, eu conheço Ele como Ele é, passo a me ver como eu sou. E aí existe o milagre do novo nascimento, da santificação, da libertação dos pecados, da culpa, e eu vou me tornando discípulo de Jesus, ou seja, mais parecido com Ele. Segunda coisa que nós temos aqui nesse texto, que é esperado por causa desse novo vivo caminho, é firmeza. Firmeza. A religiosidade me faz ser daquele jeito que eu falei para vocês, adolescente. Fazia promessa, ficava bem, depois pecava de novo, aí vinha a culpa. Aí fazia promessa de novo, aí ficava bem. E fica esse ciclo miserável de dúvida, de incredulidade, de medo, de culpa, de alegria, de fé. Não. Se eu e você temos plena fé no sacrifício de Jesus na cruz e o novo vivo caminho que Ele abriu, nós temos firmeza. Por isso o verso 23, que nós lemos no pacto de oração, diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós podemos ter estabilidade na fé, no relacionamento com Deus, nós podemos ter um equilíbrio.
Eu não preciso viver uma roda gigante, uma montanha russa de emoções espirituais, que um dia eu estou falando com os anjos, o outro dia eu estou falando com o demônio, que um dia eu estou bendizendo a Deus, o outro dia eu estou amaldiçoando, que um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Não, nós temos uma firmeza, porque quem prometeu é fiel. Somente isso. Não é porque eu sou bom, não é porque eu consigo, não é porque eu me esforço. Não, a gente tem firmeza, porque quem prometeu é fiel. E a gente confia na fé, na esperança que a gente professa, de que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, e Ele é capaz de pegar na tua mão, você que está aqui nessa manhã, e sustentar você pelas circunstâncias da vida, com firmeza, com consistência, com perseverança, com resiliência, nas provas da vida, em tudo que você viver. Ele que prometeu é fiel, Ele possibilita isso a nós, porque Ele que prometeu é fiel. Não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Deus, com quem Ele é. Não tem a ver com a minha fraqueza, tem a ver com a força dEle. Não tem a ver com a minha espiritualidade, tem a ver com quem Deus é. Isso tem a ver. E terceiro, a comunhão com as pessoas. Esse novo e vivo caminho envolve gente. Esse novo e vivo caminho, eu não ando sozinho, eu ando com pessoas que também confiam nesse novo e vivo caminho, que também confiam em Jesus. Por isso o texto diz: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Vou ler o verso 24 aqui primeiro. Para considerar um ao outro, a gente tem que ter relacionamento. Aqui significa eu me importo um com o outro. Eu me importo ao ponto de saber o que você está passando, quais são as necessidades. É por isso que essa síndrome de religiosidade que tem hoje, cavaleiro solitário. Não, eu não preciso ir numa igreja, eu faço as minhas rezas em casa, eu tenho a Bíblia em casa, eu tenho culto online, na internet. Ah, benção a tecnologia. Mas a Bíblia diz que eu e você devemos considerar. Para considerar, a gente tem que estar junto, tem que ter cheiro de gente, a gente tem que se relacionar. Não tem jeito. Se nós estamos nesse novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, então, algo que vai acontecer é que a gente vai ter prazer em considerar o outro, em sentir a dor do outro, em se importar com o outro, para a gente se incentivar mutuamente ao amor e às boas obras. Nesse texto, o autor de Hebreus fala da tríade de Paulo: a fé, a esperança e o amor. Fé, plena confiança, a esperança que professamos e o amor que devemos ter uns com os outros, novamente aqui em Hebreus. E o que é lindo aqui é que ele diz assim: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta. O contexto de Hebreus aqui era um contexto de antagonismo à fé, de intolerância, e às vezes até as pessoas corriam risco de morte. Mas mesmo assim, o autor de Hebreus não diz assim: gente, como nós estamos aí num período de intolerância religiosa, de dificuldade, vamos cada um ficar na sua casa para a gente se proteger. Não. Ele diz assim: mesmo em face de tudo isso, gente, não vamos deixar de congregar. Hoje aqui ninguém passa perigo de você ser morto porque você veio numa igreja. Ninguém aqui tem obstáculo nesse nível de perseguição, e a gente deixa de congregar. Agora, eu queria que você entendesse o contexto aqui. Ele diz: incentivar, encorajar mutuamente, é porque, irmãos, nós só podemos viver plenamente essa fé, e Deus vive em comunidade, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, quando a gente está em comunidade. Só assim a gente consegue compartilhar com o outro o exemplo de fazer boas obras, de servir Jesus e motivar uns aos outros. Só assim a gente consegue fortalecer essa fé. Então a fé em comunidade, ela não é uma opção. O autor de Hebreus aqui, ele não coloca essa questão de a gente se ajudar, da gente estar reunindo como igreja, como uma ideia agradável. Ah, que legal, né? Um dia eu vou. Não, ele coloca isso aqui como uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Absoluta necessidade para vivermos nesse vivo e novo caminho. Uma absoluta necessidade para a gente realmente experimentar a presença de Deus no outro, na comunidade. Puxa vida, irmãos, que prazer ser igreja, que prazer, porque tem gente que se importa comigo e me encoraja na fé, e eu posso fazer o mesmo pelas outras pessoas.